Seja bem-vindo a mais um estudo no canal A Verdade na Prática. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você que, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sino para que você possa receber as notificações dos nossos estudos todas as vezes que nós lançarmos um novo estudo, tá bom? Outra coisa, peço a você que envie esse estudo para pessoas que você conhece, para que elas possam aprender também a palavra de Deus e possa acompanhar os nossos estudos no YouTube ou nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu sempre peço para as pessoas que nos acompanham que faça isso usando a sua Bíblia. É muito importante que você avalie cada detalhe, cada fato revelado, cada texto lido, para que você possa ter a certeza de que o que nós estamos falando realmente é verdade, está nas Escrituras e tem fundamentação. Por isso, peço sempre que você nos acompanhe com a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos ao estudo de hoje. O tema do nosso estudo é as consequências da desobediência. O nosso texto base para esse estudo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 24, o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o Senhor vai arrasar toda a terra e a devastará, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Versículo 3. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi Yahvé, o Senhor, quem proferiu esta sentença. Versículo 4. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece. O mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. Versículo 5. E eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna com Deus. Ao ler o versículo 5, talvez você se pergunte: quando desobedecemos? Quando quebramos estas leis, esses decretos divinos? E eu vou te responder. Após ouvir estes primeiros 5 versículos, talvez você esteja se perguntando: como fizemos isto? Ou quando fizemos isto? E eu posso lhe dizer com certeza: quando vocês fecharam os olhos para coisas que vocês não consideravam importantes, mas que eram importantes, tais como o conhecimento e a leitura das Escrituras Sagradas, o amor, a fidelidade, a misericórdia, a compaixão, o respeito, a integridade, o senso de justiça e a fé. Quando fechamos os olhos para estas coisas, abrimos um espaço enorme para que injustiças, maldições e destruição e dor viessem sobre os homens. Os valores foram modificados, valores morais foram trocados por uma visão distorcida das coisas, aceitando o errado como certo e a mentira como uma verdade. Para você ter uma ideia, cerca de 1 milhão de abortos induzidos ocorreram no Brasil em um ano. Em razão dessas complicações, das complicações destes abortos, uma mulher morre a cada 2 dias. Como se isso não bastasse, 51,7 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza só no Brasil. Sabe o que significa? Significa que uma pessoa vive com menos de R$300 para sustentar a sua família. Vou ler alguns textos bíblicos aqui
para falar sobre um outro dado que é muito importante. Está escrito: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. 1 Pedro 3, versículo 7. Vamos mais um? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. No entanto, nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento só aqui no Brasil. Eu não estou colocando aqui referências de outros países. Existem países que a perseguição é terrível. As pessoas estão morrendo de fome. Mulheres são estupradas e maltratadas e assassinadas como se a vida não tivesse valor algum. Mas eu quero mostrar para você que tudo isso tem consequência. Ou melhor, eu quero mostrar para você que tudo isso é consequência dos próprios atos dos homens. Versículo 6 do capítulo 24 de Isaías. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo e até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Vou falar sobre outro dado, e este, por sua vez, toca nos cristãos. Vou fazer como referência o que acontece no Brasil para você mensurar o tamanho do problema e como nós poderíamos dar solução. Mas as pessoas, elas perderam o senso de justiça, de bondade, de misericórdia. As pessoas são egoístas e não pensam mais nas outras, apesar das Escrituras nos ensinar que devemos amar até o nosso inimigo. Mas as pessoas não pensam assim. E eu quero mostrar isso para você. Olha só o dado que eu vou te falar agora. O mercado gospel faturou em 2019 21,5 bilhões de reais. Shows, DVDs e pregadores profissionais espalhados por todo o Brasil e para fora do Brasil também. Antigamente, eu me recordo que uma Bíblia nova era lançada numa versão diferente ou para uma versão atualizada ou coisa semelhante a cada 2, 3 anos. Hoje, uma nova Bíblia é lançada a cada 6 meses. Não que seja necessário lançar Bíblias, eu não sou contra as Bíblias serem publicadas. Pelo contrário, eu mesmo defendo um projeto para enviar Bíblias para o maior número de pessoas. O que eu estou falando é que se tornou um mercado promissor produzir uma maior quantidade de materiais possíveis com o fim de receber apenas lucro. Eu mesmo comprei muitas Bíblias, muitos livros, enquanto fazia teologia, enquanto aprofundava o meu conhecimento. Era necessário? O que eu estou dizendo é que quanto mais se repete determinadas coisas com objetivos específicos de lucro, sem que, agregado a isso, haja valores fundamentais que possam melhorar as condições de vida para outras pessoas que precisam, para mim, o publicar muito material, o vender muito DVD, o fazer vários shows, ou vários pregadores profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ganhando horrores de dinheiro para levar a mensagem, está tudo errado. E eu vou dizer por quê. A Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. O próprio Jesus falou isso. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça
deem também de graça aquilo que vocês receberam. Onde nós colocamos essa passagem? Aí você vai dizer assim, na continuidade do texto, Jesus vai falar que o trabalhador é digno do salário do seu serviço, do seu trabalho. É verdade, mas não vamos comparar salários suficientes para manter você e sua família, lhe dar conforto e prazer. Claro que sim. Eu estou me referindo a milhões que são produzidos de acordo com determinados trabalhos e que, no fim, pessoas assim não se preocupam, por exemplo, em fazer doações de verdade para instituições sérias, para o trabalho missionário. Lá fora, uma pessoa consegue sobreviver com R$100, porque em alguns lugares a moeda é muito desvalorizada. Se você doar R$100 para a agência missionária, você vai conseguir sustentar uma família. Quantas famílias você sustenta? Aqui no Brasil, nós temos pessoas passando fome sem ter o que comer. No sertão, nós temos pessoas comendo ratos, cobras, porque não tem com que se alimentar. E o que você está fazendo para mudar isso? Você, milionário, que Deus abençoou e abriu as portas do Brasil para você louvar ao nome dele, para você glorificar ao nome dele, para você arrecadar milhares, milhões por mês, por ano. O que você está fazendo em troca como gratidão para esse Deus que te abençoou? Nada. Então pare e pense um pouco mais. Quantas pessoas estão passando dificuldades? Quantas pessoas não têm um calçado para calçar, uma roupa para vestir, uma Bíblia para ir à igreja cultuar ao Senhor? Mas nós não vemos estas pessoas que são uma bênção e ganham milhões por ano fazendo alguma coisa. Desculpa, deve ter alguém sim, eu não estou generalizando. Também tem aqueles que abrem instituições para lavar dinheiro, bem verdade. Então, pare e pense, o que o Senhor te deu, distribua com os outros, porque este é o significado de ser um cristão verdadeiro. E a causa de estarmos passando por tudo que estamos passando hoje no mundo é porque você se esqueceu do verdadeiro evangelho. Você se esqueceu do verdadeiro propósito de Deus. Então, reflita nisso, reflita nessa mensagem. Versículo 7 do capítulo 24 de Isaías, que é o tema principal do nosso estudo. Vinho novo. O vinho novo se vai e a videira definha. Todos os que se divertiam agora lamentam e gemem. Versículo 8. O som festivo e alegre dos tamborins calou-se. O barulho dos que festejavam cessou. A harpa que tocava cheia de júbilo não tange mais. Por que isso está acontecendo? Por que será que a humanidade está passando por isso? A resposta está lá no versículo 5 desse capítulo. Eu vou ler novamente para você. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. São os homens, são os seres humanos que estão contaminando a humanidade, que estão contaminando a terra. E sabe por quê? Diz aqui o versículo, afinal a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna com Deus. Os homens se esqueceram do seu Criador, preferiram olhar para si mesmos, acharem que são autossuficientes. Os homens se tornaram mesquinhos e preferiram acreditar só na ciência e deixaram Deus de lado. Outro dia eu estava numa igreja pregando o Evangelho e falei sobre a ressurreição de mortos. O semblante no rosto daqueles cristãos, daqueles irmãos, era como se isso fosse algo impossível,
algo que só se vê em filmes, em contos, em livros de história, na Bíblia. É como se isso não fosse real. Mas eu creio no Deus que tudo pode e que ressuscita mortos. Eu creio no Deus que cura paralíticos, cegos, coxos. Eu creio no Deus que pega um homem ébrio, jogado na sarjeta, e transforma num cidadão de bem, num cidadão regenerado. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui, versículo 24, ou melhor, versículo 6 do capítulo 24. A terra e o seu povo é culpado. A culpa do que está acontecendo não é de Deus. É dos homens, dos seres humanos, que se esqueceram do seu Criador, que deixaram para trás aquilo que era importante e desobedeceram a palavra e quebraram as regras, desfizeram, desonraram o nome do Senhor. Existem pessoas e instituições que fazem shows, desfiles, passeatas, fazendo chacota, piada do nome do Senhor, das coisas sagradas, transformando o que é santo, o que é sagrado, em profano. E a igreja fica calada, não se posiciona. Fomos chamados, queridos, para morrer em nome do Evangelho. Fomos chamados para sofrer por amor ao Evangelho, sem medo, com coragem de enfrentar toda e qualquer situação. Não seja um covarde. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos covardes. Propague o Evangelho, fale do amor de Deus, não importa como as pessoas recebam, diga, o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e Ele é capaz de mudar a situação da humanidade. Somente Ele, que tem todo o controle, pode mudar a nossa história. Não fique calado, mas propague o reino do Altíssimo, o reino de Deus, porque o fim das coisas está perto. Enquanto temos a oportunidade de falar do amor de Deus, enquanto temos a oportunidade de propagar esse Evangelho, façamos isso com intrepidez, com coragem, em nome do Senhor Jesus. Venha conosco, nos siga, se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagar este Evangelho de verdade, para que todas as pessoas saibam que Deus está vivo e é o mesmo e não mudou. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo estudo aqui no nosso canal.